certo? Agora que a gente já sabe como fazer um deploy para um push, né? Enviar nossa imagem para um registro público, vamos aprender como é que a gente faz a mesma coisa para um registro privado. Existem vários registros privados que a gente pode utilizar. Um deles é o próprio Docker Hub, que a gente já sabe que tem como utilizar, até porque você pode inclusive pagar para fazer a subscription, você tem direito na sua subscription gratuita a um repositório privado, beleza? O outro caso que a gente também pode usar, e o que a gente vai usar hoje, é o ACR, que é o Azure Container Registry. Tá? Esse Azure Container Registry, por que a gente vai usar Azure? Por que a gente não usa o Docker Hub? Bom, primeiro porque o Azure Container Registry ele é muito bem integrado com o AKS, como a gente está numa maratona de AKS aqui, a gente vai fazer dessa forma, porque é muito melhor que a gente consegue baixar internamente, dentro do próprio AKS, uma imagem privada sem precisar do que é chamado de pull secret, né? Porque a gente vai aprender um pouco mais para frente como baixar as imagens privadas de um container registry privado usando o Kubernetes. Se você não usa o ACR, você teria que fazer esse login por fora. Então, os produtos da Azure são muito bem integrados entre si, tá? Além disso, o ACR ele tem muitas ferramentas, ele é muito fácil de utilizar e você tem como utilizar ele diretamente da linha de comando, tá? Tanto é que para esse tutorial, para esse vídeo especificamente, eu vou deixar aqui nas descrições que a gente precisa de um pré-requisito que é o Azure CLI, tá? Então eu vou deixar os links de instalação. Se você ainda não instalou o Azure CLI ou criou uma conta na Azure, pausa aqui agora, instala eles, são super rápidos de instalar, é super rápido de criar uma conta na Azure, e aí você continua a partir daqui, beleza? Então, se você já fez isso, vamos continuar aqui agora para criar o nosso Azure Container Registry, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar no repositório da Azure, né, no portal da Azure, através de portal.azure.com, você vai ser redirecionado para a página inicial, e essa página inicial vai ter aqui um monte de serviços que você já usou, que você está usando, etc. Legal? Se você não tem aqui na Container Registries logo na cara, você pode criar um novo recurso. No caso, como a gente vai criar um novo Container Registry, você pode clicar aqui ou clicar aqui do lado, ou então buscar aqui em cima por Container Registries. Legal? E aí você vai ver que eu já tenho um Container Registry criado, tá? Então eu vou criar mais um aqui para a gente poder aprender como é que funciona. Legal? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa criar é um Resource Group, onde ele vai agrupar todos os recursos desse projeto especificamente. Então aqui a gente vai colocar como Maratona AKS, por exemplo, tá? E aqui, inclusive vai ser aqui nesse mesmo Resource Group que a gente vai criar o nosso AKS no futuro. Então aqui a gente vai colocar o nome do nosso registro. É super importante a gente clicar no nome do registro, assim, porque ele é que nem o nome da nossa imagem. Tá? Os registros eles são definidos, eles são únicos por nome. Então, se você cria um registro que é duplicado, você vai estar escopando as suas imagens para um outro registro, tá? Para um outro lugar. Então, os nomes eles precisam ter no mínimo 5 caracteres e eles não podem conter nenhum caractere especial, nem traço, nem underline, nem espaço, nem nada. Só números e letras. Legal? Então, uma vez que a gente criou isso daqui, a gente consegue fazer essa escolha de nome, tá? Então, como a gente já criou como Maratona AKS, vamos criar aqui também como Maratona AKS. maratonaaks.azure.cr.io. Esse vai ser o nome, né, o caminho do nosso Container Registry no futuro. Legal? Bom, a gente vai selecionar aqui a localização de onde o nosso Container Registry vai estar. E aí a gente também seleciona o tipo de SKU que a gente vai ter. E depois é só clicar aqui em Review plus Create, tá? Uma vez que a gente começou a fazer esse tipo de coisa, a gente pode só clicar em Create, depois no botãozinho azul, e ele vai fazer o deploy para a gente desse serviço, né? Então, ele vai colocar ali, esse deploy está acontecendo e tudo mais, e aí você pode ver aqui, né, que existe um deployment in progress, tá? Então, quando isso aqui terminar, você vai ter um Container Registry criado e você já vai poder utilizar ele por padrão, tá? Então, essa criação não demora muito, é super rápido. Então, ele já terminou. Então, a gente pode vir aqui, clicar em Go to Resource, como você pode ver aqui, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente tem que ver, né? A gente vai observar aqui o painel do AKS, então a gente tem, do AKS não, do ACR. Então, a gente tem aqui nossos monitoramentos, a gente tem o tamanho dos nossos, que ainda a gente tem, o que já foi usado, espaço adicional, as testes que a gente pode rodar. E aqui seria aonde a gente consegue achar, né, os repositories, é onde a gente vê as nossas imagens que foram enviadas, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa iniciar aqui é o que a gente chama de modo administrador. Então a gente tem que habilitar esse admin user aqui que fica na aba Access Keys, tá? Então a gente vem e clica em Enable, ele vai te dar um username e uma senha, tá? Esse username e essa senha vão ser utilizados para a gente poder depois fazer o login no nosso Docker, tá? Então,
Depois disso, o que a gente precisa fazer é logar no nosso Docker. Então, a gente vai ir para o nosso terminal. E aí a gente vai ver o que a gente pode fazer, legal? Então, indo para o nosso terminal, a gente consegue ver que a gente pode rodar o comando AZ. Né? O AZ é o comando do Azure CLI. E o AZ ele é dividido em grupos, né? Em subgrupos. Uma vez que você já deu o AZ login, né? Que é o necessário para que você possa logar e ter a sua conta sincronizada com o seu registro, a gente vai fazer o AZ ACR login, tá? E aí a gente coloca o nome do registro, /n, e o nome do nosso registro é Maratona AKS, tá? Então esse é o nome do nosso registro, a gente faz o login nesse registro, ele vai pedir pra gente as credenciais. Se você tá utilizando o Docker, você pode fazer a mesma coisa, tá? Rodando como Docker login, e aí você simplesmente faz maratona aks.azure.cr.io. Ele vai te pedir o username e a senha, e são esses usernames e senha que você vai colocar aqui também, tá? Então isso é importantíssimo. Legal? Uma vez que você fez o login, ele automaticamente, quando você faz o login no AZ, no ACR, ele já automaticamente faz o login para você no Docker. Então você não precisa mais fazer o Docker login. E você tem 3 formas de você enviar um registro, né, pro Azure Container Registry. Bom, a primeira forma é enviar diretamente do Docker, tá? Então, como vocês podem ver aqui, eu já tenho a imagem que a gente construiu lá atrás do Node Server habilitada. Então eu tenho ela criada aqui, eu não deletei essa imagem agora, né? Se você deletou a imagem, pode recriar, é só dar um Docker build, né, que nem a gente aprendeu, e recriar essa imagem. E aí, o que a gente precisa fazer é, lembra que eu falei que as imagens do Docker, elas rodam por nome, né? Então a imagem ela tem que ter o nome do servidor onde ela está sendo feito push, e o nome da imagem. Então, como a gente já tem a imagem criada, para evitar que a gente faça o build de novo, a gente pode fazer um Docker tag. Então, a gente vai dar um Docker tag Node Server, e aí a gente vai rodar para o nome do nosso ACR. Então, vai ser maratona aks.azure.cr.io barra o nome da imagem. Né? E aí a gente pode até colocar uma versão na frente. Então, a gente vai aqui dar um Docker tag. Quando a gente fizer isso, ele não vai dar nenhum output pra gente, mas a gente vai ter aqui a imagem, tá vendo? Ó, a gente vai ter maratona AKS, azure.io, tal, e a tag que a gente tem aqui. E aí a gente pode simplesmente rodar um Docker push. Então, Docker push, maratona AKS.azure.io, 100. E aí, a gente vai conseguir fazer o login, né? A gente vai conseguir fazer o push, porque a gente já fez o login. Se você não tivesse feito o login, ele daria um erro de permissionamento aqui, porque você não pode enviar a imagem nem trazer as imagens de volta se você não tem um login no Azure CR, tá? Nos container registries da Azure. Você fez esse push, você pode listar os containers através de Azure ACR repository list, e aí /n, né, -n, o nome do seu CR. Então, a gente pode listar aqui, ó, você pode ver que a gente só tem essa imagem no Node Server, ou então a gente pode vir aqui em Repositories, né, e ele vai listar pra gente a imagem que a gente tem. Aí quando a gente clica, a gente pode ver aqui a nossa tag, a gente pode ver aqui o que a gente tem, todo o comando para fazer o pull dessa imagem e tudo mais. Legal? Bom, outra forma da gente poder fazer isso também é através do comando ACR build, tá? Bom, como é que funciona esse comando ACR build? O ACR build ele vai fazer a mesma coisa que a gente fez agora, só que ao invés de ele fazer o tag e mandar, ele vai buildar a imagem do zero, ele vai rodar um Docker build e automaticamente vai dar o Docker push para esse registro. Então o comando é ACR build --image, então a gente vai colocar Node Server, tá? Aqui pode ser, vou colocar como uma versão diferente para ficar um pouco diferente, tá? Então 1.1.0. E aí, -R, o nome do nosso registro, maratona AKS, tá? E aí, -F, Dockerfile, né? Que a gente está especificando que o arquivo que a gente quer que ele lê é um Dockerfile, e aonde está o arquivo? O arquivo está aqui com a gente na mesma pasta, certo? Ele está aqui na pasta demos que a gente estava usando. Então, quando a gente fizer esse comando, ele vai como eu já buildei esse arquivo antes, né, ele vai pegar essa build que já está enviada e vai rodar isso daí. Então ele vai enviar tudo para o ACR, vai fazer o build desse código e aí vai automaticamente armazenar esse código dentro do seu ACR. Então isso é como uma espécie de shortcode, né, para que você possa simplesmente construir e já enviar
muito mais rápido, ao invés de ter que fazer a construção, depois dar um Docker push, etc, etc, etc. Então você pode ver que ó, ele já enviou tudo para cá com os digests, tudo, e aí quando a gente atualiza, a gente pode ver que não mudou o nome da imagem, porque a imagem está com o mesmo nome, só que agora a gente tem uma tag nova aqui, né? A gente tem uma v1.0.0, isso é muito legal. E a terceira forma que a gente pode fazer o envio dessa imagem para o ACR é fazendo a importação direto do Docker Hub. Então, se você já tem uma imagem que você já fez o upload para um registro público, ou então você já tem um registro privado no Docker Hub e você quer fazer a migração do Docker Hub para Azure, é super fácil. Você dá um AZ ACR import -n, é o nome do nosso registro, então maratona AKS, tá? Não precisa colocar o .azure.io, --source, certo? Então de onde é que ele está vindo? Ele está vindo do docker.io /. Então lembra que a gente fez o upload dessa imagem lá para o nosso Docker Hub? Então tá o Docker Hub /, né, docker.io / o seu usuário, caso Docker no meu caso, / o nome da imagem que a gente enviou para lá, tá? Então a gente pode fazer essa importação para cá. Então como eu ainda não tenho essa imagem enviada para o meu repositório, eu vou taguear ela, tá? Então vou fazer esse envio, vamos começar do zero. Eu vou dar um docker tag node server e vou taguear com o nome da minha imagem, tá? Então node server, legal? Vou fazer esse tagging, fiz, vou dar um docker push. Então, estou enviando para o meu repositório, ele já existe lá e tudo mais, vai fazer o push normalmente. Já tenho a imagem aqui, então agora eu tenho no meu Docker Hub, né, no meu AKS tem um latest, tem a versão 1.0, e agora eu quero fazer o import dessa imagem lá. Então, AZ ACR import -n maratona AKS, legal? --source vai ser docker.io /ChaosDoctor, no caso aqui é o seu usuário, /node server. Tá? Então não vou colocar nada porque eu quero que essa seja a latest, que seja a última imagem que eu mandei para ele, tá? E aí eu posso especificar o nome que a imagem vai ter dentro do meu repositório. Então o nome é image, então --image, e ele vai ser node server v2.0.0, porque assim, né, não podia ser qualquer outra imagem. E aí eu dou um enter. E aí ele vai lá no Docker Hub, vai tentar baixar essa imagem do Docker Hub e vai tentar migrar ela de onde vai baixar no local e vai fazer o upload dela para o nosso registro privado, tá? Então, esse comando pode demorar um pouco mais, dependendo do caso, dependendo da sua conexão também, mas a gente ainda consegue listar aqui, ó. Se a gente fizer um repository, AZACR, repository list, a gente vai ter uma única imagem, node server, tá? E aí, quando a gente entrar aqui e fazer o refresh, a gente vê que a gente tem uma versão 2 dela, porque a gente puxou ela lá de dentro do Docker Hub. Então, se você já tem alguma imagem, alguma coisa que você já quer usar, é só fazer o push dela aqui usando o import ou então usando o build direto. Legal? Bom, essas são as 3 formas de você fazer o push para o Docker e como é que para o registro privado do Docker e como é que a gente roda uma imagem que vem lá do nosso registro privado. Bom, primeiro a gente vai dar uma listada nas imagens. Eu tenho aqui essa imagem que já está construída, então eu não quero, né, que ela eu não quero que ela exista, eu quero deletar ela, então vou copiar, vou dar um docker rmi, o nome da imagem, tá? Então a versão 1.0.0, ele node server p1.0.0, então já deu um tag na imagem, não existe mais essa imagem, e o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar um docker run, tá? E aí eu vou rodar -d, -p, que nem a gente estava rodando antes, só que a única diferença entre um e outro é que eu vou rodar a partir daqui, ó, maratona aks.azure.cr.io, e aí você pode ver que eu tenho 3 imagens, né? Lembra que eu tenho 3 tags aqui. Vamos rodar uma tag v2. Vamos ver o que acontece. Tá? Então a gente não tem essa imagem localmente e ele vai baixar essa imagem lá do nosso registro. Por que ele está baixando? Se fosse uma pessoa que não tivesse autorização, então eu não conseguiria baixar, porque ele simplesmente não vai me deixar baixar essa imagem de lá porque eu não tenho essa autorização, tá? Mas eu consigo baixar daqui porque eu já dei o meu login, tá? Eu já tenho o meu Docker Login executado e eu já consigo logar no meu registro de forma nativa. E aí, a gente já sabe, já está careca de saber que eu posso entrar em localhost 8080 e receber o meu Hello World. Legal? Bom, e com isso, né, com essa parte, a gente finaliza o nosso pré-módulo, o nosso módulo 0 de nivelamento com Docker. E aqui
A partir daqui a gente vai começar a falar exclusivamente de Kubernetes e de AKS. Então, a partir daqui a gente vai ter todos os nossos ensinamentos que a gente aprendeu agora em Docker aplicados a um orquestrador de containers como o Kubernetes. Então, vejo vocês no próximo vídeo.